E vamos voltar para a palavra de Deus para que a sua fé seja aumentada, né? Vamos lá, quem é o melhor para Deus? Como é que vamos fazer o melhor para Deus? Primeiro não tem carta, é primeiro livro de Samuel, capítulo 15. De vez em quando nós ouvimos alguém falar primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. É bem conhecido, assim, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Vamos lá? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, o que agrada a Deus é a nossa obediência à sua palavra. Nós podemos fazer muitas coisas, sacrifícios, vamos para o monte, passamos a noite lá, entenda bem. Vamos para o alto mar, passamos uma noite acordados, né? Acordamos nas madrugadas, é um sacrifício, não deixa de ser, não é verdade? Imagine, quando dá aquele friozinho gostoso, então você está bem cansadinho de sono mesmo, mas você prometeu, pastor, orar pelas pessoas 4 horas da manhã, você tem que, é um sacrifício. Mas se não obedecer a palavra, isso aí não vale nada, irmão. E muita gente às vezes escolhe o caminho do sacrifício. Não é, o melhor caminho é a obediência. Lá na terceira carta de João, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. É apenas um capítulo. Você volta no Apocalipse, aí volta Judas, terceira de João. O capítulo é 3, o versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, ou maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Tá certo? Quem pode questionar? Isso é o João falando, não. João está escrevendo, ele é falado inspirado pelo Espírito de Deus, então eu sou Deus. O que alegra o coração é isso, é você andar na verdade. É quando vem, entenda bem, a doença em vocês, não porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Explicamos que isso não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, estou doente, tenho um diagnóstico, tenho os sintomas, mas aí eu falo a verdade. Eu digo que está amaldiçoada essa doença, eu não aceito no meu corpo, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Oro, faço tratamento que não é errado. Um médico falou comigo: Jaime, quando você ora para as pessoas serem curadas. Quando eu dou um remédio, eu dou para a pessoa ser curada. Então estamos do mesmo lado? Estamos, não somos inimigos não, né? Então é que o missionário diz, o diabo não cura ninguém. Se é pela fé ou pela ciência, Deus está agindo. Deus que deu sabedoria aos homens de agir também. Então não é pecado, não é eu não. Só para mostrar isso aqui. Então nós vamos crescendo na fé e vamos crescendo no entendimento mais e mais. Isso é agradar a Deus, mas não é só isso. Não é só falar, é viver a verdade, como eu falei para vocês agora mesmo. Eu fui pisado, eu fui humilhado, eu fui xingado, mas eu não guardo nada no coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Isso alegra o coração de Deus. E isso é que é o melhor para Deus, é você obedecer, é viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Vamos sair daqui, vamos voltar um pouquinho, vamos para João capítulo 16. Você vai, vou falar até do pessoal do louvor agora. Não falar mal não, fiquem tranquilos. Capítulo 16, versículos 13 e 14 de João. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Qualquer pregador, entenda bem, que realmente está falando pelo Espírito de Deus, ele não fala de si mesmo, ele fala a palavra de Deus. Ele não fundamenta nada em suas ideias, nos seus pareceres. Não, às vezes tem. Um bom jurista faz um parecer jurídico. Isso todo mundo respeita. Tem juízes e tribunais, olham, quando vê a assinatura do cidadão, o cara é respeitado. Mas não é isso. Aqui está dizendo, tudo é com a palavra de Deus. Ele diz, não faze, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então, o melhor para Deus é quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, porque só Ele pode glorificar o Senhor. Ninguém, qualquer coisa que você faça, se não é na direção do Espírito de Deus, você não glorifica a Deus. Lembra que eu falei do louvor? Vamos ver aqui o louvor. Vamos para aqui o Salmo 22.
Salmo de número 22, versículo 25. 22, versículo 25. O meu louvor virá de quem? Virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha o que diz, o louvor vem dele. Então, se eu escrevo um hino na minha capacidade, pode dar até rima, né? Pode dar tudo, mas não é inspirado. Quando é dado por ele. Quando eu vou louvar a Deus, assim como eu prego, eu, pregador, tenho que pedir: Jesus, o Senhor sabe o que o povo precisa. Quantas vezes eu entrei num culto e eu pensei que eu estava vazio, porque eu preguei e parece que eu não recebia resposta. Eu estava pregando e parece que eu pregava para a parede, entenda bem. Mas naquele culto depois eu tenho respostas. Por quê? Porque eu falava a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que fala aos corações. Então eu não tenho que me sentir inspirado. Claro que eu tenho que buscar, mas quantas vezes nós queremos sentir algo, né? Queremos olhar para vocês e ver todo mundo, aleluia, amém. E quando olhamos alguém mais sério, cada um tem seu jeito de receber, cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. Nós temos que verificar. Então o louvor vem dele. Tudo que eu tenho, assim como o pregador, quem vai ministrar o louvor é esse hino que eu vou cantar. Qual o hino que eu vou cantar hoje? Qual é o hino que eu vou apresentar a Deus? Porque ele é o dono da festa, ele é o dono da reunião. Então o louvor vem dele, deve ser para ele, para a honra e glória dele. Às vezes queremos fazer algo que os outros fazem, não funciona. Segundo livro de Reis, capítulo 6, que coisa feia. Que é isso? Você vai ver aqui. Segundo Reis, capítulo 6. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O que ele está fazendo? Fazendo o que todo mundo fazia. Ele tinha um exército poderoso, tinha um exército, entenda bem, fabuloso, e ele fez o quê? Guardou, foi cercar a cidade. Não. Ele devia saber que aquele homem falava não por ele, ele falava por Deus. Ele não falava da sua cabeça. Ele não falava, entenda bem, coisa dele mesmo. Você acha que um homem tem capacidade naquela época? Vamos ver agora, peraí. Naquela época não tinha internet, não tinha câmera escondida, né? Tudo que ele fazia, tudo que ele planejava, pode ser, alguém colocou uma câmerazinha e a pessoa conversa alguma coisa. Mas peraí, só estava eu e o fulano, nós conversamos aqui. Como é que o pessoal ficou sabendo? Por causa de uma escuta, não tem? Né? Isso na época do 007 você já via isso, né? A espionagem contra a espionagem. Você via muito isso já naquela época, você encontrava isso. Hoje, então, é muito mais moderno. Você vê agora lá no Israel, lá no Líbano, o pessoal com pages, né, com rádios, o rádio todo explodiram, porque conseguiram colocar coisa lá dentro. Mas naquela época não. Ele devia reconhecer que era a mão de Deus. Ele devia de reconhecer que era Deus, mas ele não reconheceu. Ele não deu a glória a Deus. Mas a mensagem que eu quero falar agora. Ele diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Reconheça que Deus está contigo. Reconheça, entenda, que a palavra de Deus é verdadeira. E não temas diante do inimigo, porque quem teme não é perfeito no amor de Deus.
quando nos sentimos cercados pelos inimigos, ou cercados pelos perigos, e trememos, nós não estamos dando louvor verdadeiro a Deus. O que agrada a Deus é você andar na verdade, é você se alegrar sabendo que Ele está contigo, mesmo quando parece que você está abandonado. E depois, meu Deus, o que eu farei agora? Foi o que Ele falou. O que faremos? Nós estamos cercados pelo exército inimigo e agora vamos perecer. Ele disse, não, calma, mais são os que estão conosco. Veja agora, versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que mais agrada a Deus é a sua confiança nele. É saber que você crê que Ele está contigo. E por isso, quando você vê o inimigo, você não murmura. Não murmura, não. Você lembra do Fernando de Lima cantando? Não murmure não, não murmure não. Deus não gosta de murmuração. Porque quando nós murmuramos, Deus não está conosco. Porque se Deus está conosco, Ele muda qualquer situação. A melhor maneira de você agradar a Deus é obedecer a sua palavra. E a sua palavra diz, não temas porque eu sou contigo. A palavra dele diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então, diante da adversidade, seja qual for a adversidade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante de qualquer adversidade, creia, tudo posso naquele que me fortalece. Não murmure não, não murmure não. O que mais agrada a Deus é a sua confiança na graça, no amor, no poder, na presença dele na sua vida. Eliseu fez isso. Calma, rapaz. Mas são os que estão conosco como profeta. Estamos sozinhos, não tem ninguém conosco nesse lugar, estamos desamparados. Aí fomos confiar em Deus. Peraí, você vai ver aqui. Senhor, abre os olhos dele. E ele viu. Mas pastor Jaime, então eu posso fazer? Pode, Deus até pode te mostrar. Mas o bom é que andamos e que devemos andar pela fé. Você acabou agora, deixa a fé te levar. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Nós andamos por fé e não por vista. Eu não tenho que ver o exército de Deus, posso até ver como Eliseu fez a oração para o homem ver, posso até ver, mas não é. O bom é você crer, e crendo você verá a glória de Deus. Confiando nele, você alega o coração de Deus. Segura essa parte. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Uma oração primeiro para você e Deus. Jesus, eu quero te ver, quero andar contigo, eu quero te agradar. Fecha os teus olhos, por favor. Prepara-te para encontrar o teu Deus. Limpa o teu coração, Pai. Ouvimos a tua voz, a tua palavra, que não podemos estar sujos no coração. Coração manchado pela mágoa, pelo ódio, pela revolta, Deus, mas também vimos agora pelo medo, pela insegurança, pela incredulidade, que trememos, nos assustamos e murmuramos diante das dificuldades, não acreditando que o Senhor está conosco. Jesus, o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, e disse claramente para os discípulos que vale para mim e para todo aquele que crê no Senhor: nunca, nunca te deixarei, estarei convosco todos os dias. Que bonito, o Senhor não tira férias, o Senhor está todo dia conosco. Perdoa-nos, Deus, a nossa insegurança. Perdoa-nos, Deus, que quantas vezes deixamos o nosso coração ter tomado pelo medo, tomado pela inquietação, tomado pela insegurança. Fale com Deus, Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa plenamente confiante nele. Você ouviu? O que mais agrada a Deus é a sua confiança nele, é você se segurar nele. E agora, Jesus, o Senhor se mostrou ali em São Mateus, na cura dos enfermos. O Senhor se mostrou, meu Deus, lá na nossa, aqui nessa campanha do sábado, 18 horas. Hoje foi bonito, Senhor, no culto das 7 horas da manhã, quando aquele Senhor, meu Deus, estava com o joelho inchado e teria que trocar a prótese. Ele falou que tem uma prótese e teria até que vender o carro. Mas o Senhor operou ali, eu creio. Nós temos que ver o exame completo depois, que a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. Mas ele estava sentindo muita dor, não estava sentindo mais. E quantas pessoas, Deus, estão recebendo essa bênção? Vem sobre quem está enfermo agora. Vem sobre, meu Deus, o hipertenso, o diabético.
Venha sobre uma moça que está, meu Deus, com uma cólica muito forte, que tem endometriose, síndrome do ovário policístico. Deus, venha sobre a pessoa que tem crise de ansiedade, Deus. Venha essa pessoa que tem pensado loucuras. Ela deve entender que ela tem a mente de Cristo, e sempre que vier maus pensamentos, então estão amaldiçoados esses pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Venha sobre essa pessoa que tem crise de pânico, Deus. Venha sobre essa pessoa que está caminhando com dificuldade, essa pessoa que não consegue se locomover. Deus está se manifestando agora, e eu creio no poder que há no nome de Jesus, para tocar quem está em bucite, reumatismo, osteoporose, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio, com escoliose, com espondilose, que está doendo muito esse joelho inchado, essa panturrilha inflamada, esse tornozelo, Deus, infeccionado, essa pessoa com uma rachadura no calcanhar, essa que está com má circulação nas pernas, varizes inflamadas, que teve trombose, Deus, está com ameaça de trombose, tem sequelas da zika, da chikungunya, da dengue, Deus, da covid, sempre a perna está doendo, está sempre com má circulação. Eu oro por eles agora, levantando a minha voz e dizendo ao mal: saia, vai embora, toda dor que está nesse corpo vem comigo, o nome de Jesus tem poder para te abençoar. No nome de Jesus nós repreendemos agora a dor, repreendemos a infecção, a inflamação. Vem nessa fé, vem nessa autoridade, levanta a sua voz contra o mal e diga: sai do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, vai embora do meu corpo. Isso você pode e deve receber agora a cura. Nós exigimos, nós ordenamos que o mal saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, o poder de Deus está em torno de você, meu irmão, minha irmã. A cura está se materializando no seu corpo. Esse mal não vai ficar, meu Deus, vai passando, meu Deus, na carne, nos músculos, nos ossos, vai passando, meu Deus, nas juntas. Onde houver uma dor, onde houver uma doença, este mal tem que sair agora. Meu Deus, pode ser esse mal que tem atingido o sangue dessa pessoa, são as plaquetas baixas ou altas demais, meu Deus, tem atocado nos glóbulos brancos, vermelhos. Jesus faz o milagre agora. Este mal tem que sair. Essa dor de cabeça, essa pessoa não entende, é uma dor constante, é aquela dor de hora marcada. Essa pessoa sofre na hora de dormir, ela não consegue dormir, gira para um lado, para o outro, mas em nome de Jesus eu amaldiçoo este mal agora. Tem que soltar o corpo dessa pessoa, tem que sair dos ossos, pode sair do pé dessa pessoa agora, pode sair desse calcanhar, pode sair do peito do pé, tem que sair todo o mal. Nós estamos mandando, ordenando, exigindo, não vai ficar mais, em nome de Jesus.